Queremos dar boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão juntos neste dia e nesta hora a partilhar a palavra do Senhor. O texto de base para a nossa meditação neste dia é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo número 23, versículos 33 a 35, e também estaremos a ler Romanos, capítulo número 5, versículos número 8. Em Lucas, capítulo número 23, a palavra de Deus diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calveira, ali o crucificaram a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas, e o povo estava ali a olhar. E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, e se é Cristo, o escolhido de Deus. Em Romanos capítulo número 5, versículos número 8, a palavra de Deus diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos irmãos e irmãs, os textos que acabamos de ler mostram pelo menos 12 enfoques sobre a prova do grande amor de Deus para conosco. O primeiro deles que quero partilhar com os irmãos é o perdão. Percebemos da palavra de Deus que depois da falha do homem no jardim de Éden, a sentença de Deus sobre a morte se cumpre na vida do ser humano. Quando Deus deu a proibição de comer da árvore que estava no meio do jardim, a sentença era: se o fizesse, certamente morreria. E por tê-lo feito, o homem ganhou a capacidade de morrer numa perspectiva física e também a capacidade de morrer na perspectiva espiritual. A expressão Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, revela uma verdadeira advocacia de Jesus Cristo para conosco, que por natureza merecíamos a condenação. Nesse texto, Jesus Cristo pede ao Pai que nós podemos considerar que Ele é a entidade máxima a conceder perdão para quem, na verdade, não merecia. Ainda na mesma expressão, Jesus Cristo apresenta diante de Deus os seus malfeitores como aqueles que não sabem o que estavam a fazer. Que grande gesto de amor mostrado por Jesus Cristo, que gesto maravilhoso o Senhor Jesus Cristo apresenta para nós como humanidade. Queridos irmãos e queridas irmãs, não há maior graça, não há maior alegria que senão a de achar perdão da nossa culpa, perdão pelo nosso erro, perdão pela nossa ignorância. A vós, filhos e filhas de Deus, que tendes certeza da vossa salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos vossos pecados, glorificai o seu santo nome em vossas vidas. A vinda de Jesus Cristo ao mundo, seu sofrimento e morte provam o quanto Deus perdoou o nosso pecado. A ressurreição de Cristo sobre a morte revela o quão grandioso é o nosso Deus, vitorioso sobre tudo e todos, poderoso acima de todos os poderes. Aleluia por isso. Não há ninguém como Jesus na forma de perdoar. Muitas vezes falhamos em conceder perdão, mas Cristo nos passa uma grande lição, que em meio à agonia, entre a vida e a morte, Ele libera o perdão para os seus inimigos. Precisamos aprender desse enfoque que Deus nos quer ver a viver uma vida que recebe e libera perdão.
Somos cristãos graças ao perdão de Cristo para conosco. Precisa, querido irmão, querida irmã, aceitar o perdão. Precisamos também liberar o perdão. Nessa semana pascal, enquanto celebramos a paixão de Cristo, precisamos buscar a cura interior através do perdão, cuja lição Jesus Cristo nos deu. A minha pergunta para o querido irmão, querida irmã, todos aqueles que estão nos ouvindo é: você já aceitou o perdão de Cristo pelos seus pecados? Se sim, cante aleluia pelo perdão concedido. Caso não tenha aceitado o perdão de Deus, eu o convido a humilhar o seu coração diante do trono da graça, buscando e aceitando o perdão dos seus pecados, para que vivas eternamente com Deus. O perdão é cura e todo aquele que perdoa a si mesmo se cura. Temos de lembrar que Deus nos deu uma grande oportunidade, uma grande bênção de aceitarmos que Ele nos perdoou e também de liberarmos o perdão para que tenhamos saúde, tenhamos vida espiritual e de grande relacionamento com o nosso Criador. O segundo enfoque que vemos no texto que acabamos de ler tem que ver com o amor. O nosso dia a dia é comum expressar, no nosso dia a dia é comum expressar ou ouvir palavras afetuosas, sendo uma das quais frequentes é a palavra amor. A gente ouve tanto da expressão amor. A gente ouve, te amo daqui, te amo dali, te amo dacolá. O amor, na verdade, é o mais nobre sentimento que o homem pode expressar de forma oral ou então por atitude, trazendo assim para o nosso coração paz, alegria, entre outras qualificações que acalentam e aliviam a nossa alma em termos de relacionamentos, tanto com o próximo, assim como no nosso relacionamento com Deus. Oh, que Deus nos faça homens e mulheres que na verdade amam, inspiram amor, aqueles que transbordam o amor em seus relacionamentos. O texto de Romanos, capítulo número 5, versículo número 8, que nós acabamos de ler, diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo facto de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vemos nesse texto o lado de doação divina à humanidade para um bem maior, que é a salvação da vida humana. Na doutrina da salvação, o amor e a doação de Deus são muito enfatizados, pois a raiz da salvação consiste no amor de Deus à humanidade, que foi provado com o ato de dar-se a si mesmo como único qualificado à obra redentora. Louvado seja o Senhor, porque se não fosse Deus a se doar para a humanidade, não haveria ninguém com qualificações ou capacidades que poderiam trazer ou então causar salvação a qualquer um de nós. Hoje somos cristãos por causa da doação de Deus, da doação que Deus fez de si mesmo para a humanidade. Somos cristãos por causa do amor de Deus que transborda no seio do seu povo, a fim de torná-los homens e mulheres que voltam à pátria celestial. Verifica-se aqui que a obra de Deus para a humanidade assenta-se no amor. A maior obra que qualquer um de nós pode fazer para Deus, para a família e no ministério depende muito do quanto amamos a Deus. Quando Jesus se dirigiu a Pedro, ao apóstolo Pedro, e perguntá-lo a mesma coisa 3 vezes, o foco do Senhor Jesus era procurar saber se Pedro amava ao Senhor Jesus. Quando o apóstolo Pedro afirmou que amava ao Senhor Jesus, ele deu-lhe a responsabilidade de cuidar das suas ovelhas. Quero deixar uma palavra para os pastores e líderes de igrejas locais.
O vosso ministério vai prosperar na medida em que amam o Senhor Jesus, o dono das ovelhas. Que Deus nos dê aquele coração que verdadeiramente ama as ovelhas do Senhor, para que o nosso pastoreio, para que o nosso ministério, para todo o trabalho que nós tenhamos de fazer, tenha grande ênfase, grande impacto, pelo facto de que em primeira instância nós amamos o dono das ovelhas. Queridos irmãos e queridas irmãs, Deus quer para si homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres que o amam, que o buscam de dia e de noite, para com eles espalhar o amor ao mundo, para com eles iluminar as densas trevas que a humanidade está a viver. Deus em Cristo doou-se à humanidade, sacrificou-se pela humanidade. Com isso podemos perceber que na missão de propagar o Evangelho ao mundo, existe grande necessidade de homens e mulheres que se doam por esta causa, de homens e mulheres que consentem sacrifício para que o Evangelho chegue a todos os recantos. Você deve ser alguém que participa para o engrandecimento da obra do Senhor. Crentes de todas as formas colocam a missão acima de tudo e acima de todas as coisas. Ninguém trabalhará, ninguém servirá com qualidade se é que não amar o dono das ovelhas. Posso estar a pregar para alguém que ainda não aceitou o amor de Deus em sua vida. Pode ser amado ou amada pelo seu esposo ou sua esposa, pelos seus pais ou então pelos seus filhos, se calhar pelo seu chefe ou por outras pessoas que estão dentro do seu relacionamento. Mas lembre-se que o amor de Deus por ti se sobrepõe a todos esses amores que te são apresentados no seu circuito social. Deus te ama de uma maneira incondicional. Deus te ama e quer que você lhe aceite e lhe receba tal qual você é. Ele quer que seja teu Salvador. Ele quer abençoar sua vida, quer abençoar tudo aquilo que está em volta de ti, mas quer que especialmente você seja homem de Deus, seja mulher de Deus, seja aquele que aceita que é pecador. Tens que lembrar que o mundo no qual nós estamos a viver tem um tempo limitado, tem um tempo determinado. O nosso tempo de sermos um dia recolhidos à presença de Deus vai chegar. Quando um dia o Senhor bater as suas portas e Ele quiser te levar, o que você dirá? Celebremos esse tempo, celebremos essa comunhão, celebremos essa Páscoa, olhando para a vitória que Cristo Jesus teve sobre a morte, a vitória que Cristo Jesus tem sobre o diabo, a vitória que Cristo Jesus tem sobre qualquer força do mal. Ele quer ser Senhor e Salvador de sua vida. Disponha o seu coração diante do Senhor, disponha o seu coração diante dele, coloque as tuas amarguras debaixo da cruz de Cristo. É o único com capacidade de prover a salvação para você. Lembra que o texto bíblico nos ensina que não há um outro nome através do qual nós podemos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Esse Cristo que hoje está na tumba, hoje está no sepulcro, no dia de amanhã há de ressuscitar. Queridos irmãos e aqueles todos que estão a assistir, tome uma atitude diante desta mensagem que está a ouvir. Se já é filho de Deus, aproveite a se envolver mais e mais no ministério. Se ainda nunca aceitou Cristo Jesus como Senhor e Salvador, eu lhe convido a abandonar tudo e a deixar tudo e consagrar a sua vida a Deus, a convidar Cristo para que Ele seja Senhor e Salvador de sua vida. Assim, tal qual a Bíblia nos ensina que a Páscoa significa a morte me poupou, você será poupado eternamente por ter graciado, colocado a sua vida diante do Senhor, e aceite que Cristo Jesus seja o Senhor e teu Salvador. Que a todos Deus possa abençoar. Amém.